bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, e aí trazer para vocês mais um corte sobre o Flamengo nesta quarta-feira, dia 5 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações do Mengão. Então já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com os seus amigos. As informações é o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo voltou às atividades nesta terça-feira de carnaval, depois de 2 dias de folga após a vitória sobre o Vasco. No último sábado, estádio Newton Santos, o Engenhão, 1-0, gol de Bruno Henrique na primeira perna da semifinal do Campeonato Carioca. Então o Flamengo volta a treinar, vai ter a semana cheia, não tem nenhum compromisso até o jogo da volta com o Vasco, sábado, 17h45, no Maracanã. Pode perder até por 1 gol de diferença, que avança a sua 7ª final consecutiva de campeonato estadual. O Flamengo vai tentar recuperar alguns jogadores aí para esse jogo. Ficaram fora também por conta do gramado sintético, até não forçar tanto assim, como o Alexandro e o Juninho. Eram questões musculares, já fazem atividades no gramado, mas esperam pouco mais, assim, sempre com aquele mantra, entre aspas, do Felipe Luiz: não vou matar nenhum jogador no Campeonato Carioca. Então ele está trabalhando muito com isso na cabeça. O De La Cruz, com algumas questões sempre no joelho ali, ele não atua em pisos com gramado sintético. Foi assim no estádio Newton Santos, já tinha sido assim no ano passado em Allianz Parque, Newton Santos também. Então o De La Cruz deve voltar a atuar normalmente no sábado no Maracanã, gramado natural. Então o Flamengo tem isso bem estipulado na cabeça do técnico Felipe Luiz. Preparação da semana, deixar os jogadores muito bem em forma, porque essas semanas cheias são muito importantes. Daqui a pouco elas vão rarear o início de Brasileiro e também Copa do Brasil, Libertadores, tem o Mundial no meio do ano. Então o Flamengo sabe muito bem disso, tem um planejamento estipulado com a comissão técnica e também com a diretoria. Então é isso, o Flamengo segue essa preparação durante essa semana. E aí, mais uma vez, como eu disse, sábado, 17h45, tem o confronto com o Vasco de volta no Maracanã, segunda perna da semifinal do Campeonato Carioca. Muito bem, Pedro Henrique Torre com as informações do Flamengo. Flamengo e Vasco, primeiro jogo então já 1-0, o que deixa o Flamengo ainda mais confortável para essa segunda partida. O Flamengo só precisava do empate para avançar para a final, Elton. E acabou vencendo o jogo, acabou sendo superior no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi bem ruim do clássico, das duas equipes. O diferencial do Flamengo, a gente sabe, o jogo coletivo muito bem encaixado, um time de muita intensidade, o Bruno Henrique fazendo diferença lá na frente, né? Fazendo o golaço, deixando o Flamengo com essa vantagem. A vantagem é muito boa e é uma vantagem gigantesca para o Vasco tentar tirar, né? Olhando pelo lado Cruz Maltino, é uma equipe que ainda não conseguiu evoluir na temporada, e a gente sabe que desde que o Fábio Carille assumiu, ele seria criticado por isso se o time não encontrasse uma formação mais consistente em curto prazo, porque o torcedor do Vasco já está impaciente desde a temporada passada. O time até viveu situação tranquila no Campeonato Brasileiro na questão de não brigar contra o rebaixamento, mas ficou ali no meio da tabela e não saía dali, não conseguiu evoluir na temporada passada. Mudança de comando e um time que também nesse ano de 2025 mostrou muito pouco, né, de esperanças de que a temporada vai ser diferente. Vai enfrentar um adversário que vive uma situação totalmente oposta, né? Uma equipe que já, mesmo com um trabalho curto, né, que a gente pode considerar curto, do Felipe Luiz, assumiu no fim da temporada passada, já com 2 títulos e tentando um terceiro, né? Porque conquistou com muitos méritos a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa do Botafogo e agora tem esse favoritismo no campeonato estadual. Então, para o Vasco é muito complicado. Vai tentar vencer a partida por 2 gols de diferença, né, para tentar aí uma classificação, sonhar com uma classificação. O Flamengo tem essa vantagem que é muito boa de perder até por 1 gol de diferença,
uma equipe que tem melhorado o seu sistema defensivo também. Mais um fator para o Vasco se preocupar. Apesar de ter um cara que faz muita diferença lá na frente, que é o Verratti, é um time que ainda não conseguiu usar a sua criatividade ao seu favor. Porque na teoria tem um meio-campo que poderia funcionar melhor, né? Principalmente tendo um Payet que não convenceu ainda em 2025. Aliás, com a camisa do Vasco, vive lampejos de grande jogador. E o Felipe Coutinho, que também ainda não é aquele jogador que se esperava. Quando retornou ao futebol brasileiro, quando se recuperou de lesão e quando ficou à disposição da equipe titular. Então é um clássico talvez um pouco mais confortável, entre aspas, para o Flamengo por conta do regulamento, por conta da vantagem, mas também é um clássico onde, se o Flamengo quiser controlar o jogo, vai conseguir, porque o estágio de trabalho é muito mais avançado, tecnicamente é uma equipe muito melhor, mas a gente nunca pode desconsiderar um clássico, né, Marcelo? Eu acho que isso pesa bastante num jogo como esse, apesar de toda a vantagem que o Flamengo tem diante do seu maior rival. Pois é, Elton, se tem uma notícia boa, é o primeiro tempo do jogo de ida. Foi um Vasco realmente que conseguiu anular um Flamengo, algo que não tínhamos visto ainda nesta temporada. O primeiro tempo do Vasco e o Flamengo foi melhor do que o Flamengo, algo que também não imaginávamos. O jogo ele foi bem truncado, mas acho que o Vasco conseguiu neutralizar o Flamengo, porque sem a bola se permitiu jogar de uma maneira mais reativa, né? Uma equipe que tentou fechar muito mais os espaços, principalmente no meio-campo, né? O Flamengo usa muito o meio-campo e o Arrascaeta começou a partida como titular, dando um pouco mais de dificuldade. O Vasco jogou com 3 volantes, então o Arrascaeta tinha que sair ali dessa faixa central do campo para jogar mais pelos lados, e aí criou um pouco de desconforto, que no segundo tempo isso se estabilizou. Então o Vasco pode usar esse exemplo do primeiro tempo, sim, para tentar neutralizar o Flamengo. Mas aí vem o lado de ter a bola. E ter a bola para o Vasco vai ser muito importante nesse jogo, porque precisa vencer, e vencer bem, né? E vencer por 2 gols de diferença. É isso que tem pesado também para essa equipe. É um time que não consegue ficar muito tempo com a bola e poderia controlar mais o jogo. Então, isso, a primeira metade, eu acho que pode ser levada como exemplo, sim, mas a segunda metade, que é ter a bola, o Vasco precisa voltar a ter. Né, e voltar a ter contra o adversário mais difícil para ter a bola, né? Porque o Flamengo é um time que morde muito, recupera a bola rapidamente, faz essa marcação-pressão, gosta dessa intensidade, perde e pressiona. Então, para o Vasco é um desafio muito grande para um time que ainda não conseguiu, né, consolidar esse tipo de jogo em 2025. E aí acaba se cansando muito, realmente foi o que aconteceu no segundo tempo do Vasco. E aí vem o Flamengo muito mais eficiente, com o rei dos clássicos, e faz 1-0. Seguimos falando de Campeonato Carioca, mas o nosso próximo assunto... O elenco se reapresentou nessa terça-feira de Carnaval, iniciou a preparação para pegar o Vasco no sábado. Jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1-0. No jogo da volta, agora, as 2 equipes se enfrentam no Maracanã, jogo 5h45 da tarde. E nós vamos falar como é que foi essa reapresentação do elenco. Vamos falar também sobre a arrecadação dos times na semifinal do Campeonato Carioca, tá? Vou te falar que os valores chamam a atenção de maneira negativa. Tem também possíveis datas, na verdade, as prováveis datas das finais, muita gente preocupada sobre o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, se após a data FIFA, isso atrapalharia, por exemplo, se o Flamengo chegasse à decisão. A gente vai falar sobre isso. Tem também premiação do Super Mundial, dei uma apurada nessa situação, porque muita gente está me questionando isso nas redes sociais e também em grupos de WhatsApp. E também a reunião do José Boto com o empresário do Arrascaeta. Teve reunião? Se teve, o que aconteceu, o que ficou combinado, nós vamos trazer no vídeo de agora também. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Óbvio, se puder e se quiser, tem o Pix aí na descrição, para dar aquela moral no canal Vene Casagrande. Vamos para as informações, galera. Arrecadação com os jogos de ida da semifinal do Campeonato Carioca. FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, arrecadou R$ 143.239,90.
Flamengo teve um prejuízo de R$ 89.060,10. Fluminense teve um prejuízo de R$ 114.276,22. Vasco teve um prejuízo de R$ 133.590,16. E Volta Redonda teve um prejuízo de R$ 171.414,34. Isso é um dos motivos que faz o Campeonato Carioca ficar cada vez mais esvaziado. Os clubes não dão tanto valor mais, os torcedores não dão tanto valor mais, e vai acontecendo aos poucos. Ano passado já tinha acontecido, esse ano também. Ano que vem, se continuar dessa maneira, vai ser desse jeito também, pouco valorizado. Não sou a favor de acabar o campeonato estadual, sou a favor de reformular o campeonato estadual, no caso, o campeonato carioca. Cara, eu sou muito saudosista, sou apaixonado pelo campeonato carioca. Acho o campeonato carioca extremamente importante para os clubes de menor expressão aqui do estado do Rio de Janeiro, mas a forma como é feito, inclusive não tem nem premiação para o campeão. Como é que você entra num campeonato longo que tem potencial de fazer seus jogadores se machucarem, e é o que acontece, sendo que no fim das contas, se você for campeão, você não tem nem premiação. Não faz o menor sentido, mas é isso que acontece atualmente. E por falar em final de campeonato carioca, saiu lá na Ferj o seguinte: primeiro jogo da final do campeonato carioca na quarta-feira, dia 12 de março, e o segundo jogo no final de semana do dia 15, ou seja, vai ser sábado dia 15 ou domingo dia 16, mas o primeiro jogo já está definido, vai ser no dia 12, ou seja, daqui a uma semana, né? Hoje é dia 4, daqui a uma semana, na quarta-feira que vem, já é o primeiro jogo da final e o segundo jogo no final de semana seguinte. Então, você que estava preocupado do segundo jogo ser pós-data FIFA, poderia prejudicar o Flamengo, caso o Flamengo chegue de fato a essa decisão, o que eu acho que vai acontecer, tá? O Fluminense, para mim, impossível perder a vaga depois de ter metido 4-0 no Volta Redonda no jogo de ida. Mas fica essa dúvida aí, Flamengo ou Vasco? Eu acho que o Flamengo é o grande favorito, obviamente. E os torcedores do Brunel estavam com medo disso, do segundo jogo ser pós-data FIFA. Não vai acontecer isso. Os dois jogos serão antes da data FIFA. Lembrando que a seleção brasileira tem uma lista ali de pré-convocados com 6 jogadores do Flamengo. Vamos mudar de assunto. Cara, tem uma parte da entrevista do José Boto, a gente falou sobre essa entrevista que ele deu para a Bola, lá de Portugal, e ele tem uma declaração, cara, que é assim, me chama a atenção. O Flamengo é um time de grande dimensão. Para vocês entenderem, é um Benfica multiplicado por 40. Estamos falando de um Benfica que é enorme em Portugal. E o José Boto, não sei se ele está sendo demagogo ou se de fato pensa isso, mas essa declaração me chama muita atenção. É uma declaração que tem muito impacto. E eu até postei nas minhas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, porque me chamou muita atenção. E por falar em Benfica, galera, o ex-goleiro Júlio César, que para mim é ídolo do Flamengo, ele deu uma entrevista à FIFA. Em um trecho ele foi questionado para qual clube torcerá no Super Mundial de Clubes no meio do ano, competição que terá as participações também do Benfica e Inter de Milão, times que o Júlio César também é considerado ídolo. E ele foi muito sincero quando ele foi questionado sobre isso. Ele falou, abre aspas, é difícil opinar sobre isso. O que eu posso dizer é que são 3 clubes que eu tenho uma gratidão enorme. Cada passagem tem a sua história. Acho que no Flamengo foi o início de tudo. O clube onde cheguei com 12 anos de idade é o clube do meu coração. Ajudou-me a ser um jogador profissional. Também me formou como pessoa, como homem. É óbvio que o meu coração vai estar sempre mais para o Flamengo. Isso é um fato. Mas é difícil opinar qual equipe vai chegar mais longe. Ainda não saiu o valor da premiação, tá, para esses clubes na participação no Super Mundial. Há contratos comerciais para serem fechados, novos patrocinadores. Enquanto não houver o total de grana que vai entrar, não tem como saber quanto e como vai distribuir para os clubes. Mas amanhã tem reunião do conselho. É possível, mas não provável que saia algo. E aí eu, assim, fiz até uma pergunta para essa pessoa, me tira uma dúvida. Essa reunião do conselho acontece aonde e quem participa? Essa pessoa respondeu, se reúne a cada 3 meses, mais ou menos. O conselho tem 37 membros, 36 indicados pelas confederações continentais e mais o presidente da FIFA. Aí ele logo depois botou aqui, na verdade são 28 indicados pelas confederações e mais 8 vice-presidentes da FIFA.
E mais no meu Instagram o seguinte: como a imprensa uruguaia noticiou, o empresário de Arrascaeta teve um encontro com José Boto, dirigente do Flamengo, para debater a situação contratual do meia. Neste café informal, o agente confirmou o interesse em estender o vínculo, que hoje é válido até dezembro de 2026. O combinado ficou o seguinte: o representante enviará nos próximos dias a ideia do novo tempo do compromisso e valores que ele deseja receber nesse novo contrato. O Flamengo trata o assunto com naturalidade e sem pressa. A prioridade é Pulgar. Essa situação já está muito bem encaminhada, falta apenas assinar uma renovação por mais 3 anos. E Varela. Lembrando que esses 2 jogadores têm contrato atualmente até dezembro desse ano. Caraca, 10 minutos de groselha, hein? Tá bom, carnaval, feriado. Muito bem. Mas o negócio é que se ninguém mandou trocar, é que o negócio tá legal. Bom. Manda aqui a hashtag. Cadê, Giovanni? Tá, aí, esse treme que deu foi Isabelle que tropeçou na câmera desse BT Esportivo. Manda sua foto. O que você tá fazendo? Tá descansando? Foi pro bloco? Né? Não gosta de carnaval? Gosta de carnaval? Assistiu pela televisão? E me manda, que a gente vai colocar aqui esse telão cheio de foto. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar todos os jogadores. Todos não, muitos, né? Todos não dá. O que eles fizeram no carnaval? Viu o Verratti no camarote? Tava lá no camarote. Coutinho Neymar estava ontem na Sapucaí. Apareceu também. Neymar apareceu. Casado. Casadíssimo. É outra fase. Romântico, uma coisa romântica, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Mas antes, o Flamengo se reapresentou hoje, depois de ganhar folga depois do Clássico. O time está se preparando para o jogo de volta contra o próprio Vasco e conta com alguns jogadores que têm ganhado destaque aí no time. A gente vai ver quem é. Rodou. O Flamengo vive um 2025 em conexão com jogadores, torcida e técnico. Essa união entre Felipe Luiz e o elenco tem dado ótimos resultados, inclusive melhorando o desempenho de alguns atletas. Entre eles está o Varela. Ele está aproveitando as oportunidades que vem tendo com o treinador e, aos poucos, está recuperando o espaço na equipe principal do Flamengo. O uruguaio aproveitou as ausências de Ayrton Lucas e Alexandro e vem atuando na lateral esquerda, lado oposto de sua função de origem. O Varela está muito bem. Esse é o primeiro motivo, porque ele não, na verdade, não está dando brecha nenhuma e está fazendo tudo bem. E nos dá muito para a equipe, defensivamente, ofensivamente, dá estabilidade. Então, mais do que poupar, é falar do momento do Varela, que jogando improvisado de lateral esquerdo, se sacrificando pela equipe, potencializou muito a equipe. No ano passado, Varela atuou em 47 partidas pelo Flamengo, sendo titular em 36 delas. Já em 2025, até aqui, foram 6 jogos, sendo 5 em campo desde o apito inicial. O rubro-negro contratou o uruguaio em julho de 2022 e até então o atleta tem vínculo válido até dezembro deste ano. Enquanto isso, o Flamengo trabalha na renovação de Pulgar e Arrascaeta. O time tem uma semana livre para provar que está cada vez mais pronto para os desafios da temporada. Uma semana livre aí com folga. Aliás, não foi uma prática só do Flamengo, né, Pedrosa? Os times fizeram isso, né? Sim. O carnaval aí. E a gente tem esse campeonato carioca com o Flu, o Voltaço e o Vasco e o Flamengo ainda em atividade. Sim. Então os times fizeram isso. Aliás, eu tô reparando, enquanto eu falo, que só um que não tá, né? De folga? Não, que não tá nessa parte do... Aí só um. Eu tô falando dos times fizeram, porque, né, eu Mas, teoricamente, é algo positivo para uma equipe que não teve técnico na pré-temporada, né? Que foi o Botafogo. Então vai ficar um mês aí tendo uma intertemporada praticamente. Daqui a pouco a gente vai mostrar, porque o Botafogo também ganhou folga e já se reapresentou com um novo treinador. Ô, Pedrosa, ainda falando do Flamengo, essa preparação para encontrar o Vasco. Sim. Na sua concepção, assim, na verdade, no seu sentimento, você acha que ainda dá pro Vasco passar para essa Acho muito difícil, final? Fernanda. Sério, Pedrosa? Acho muito difícil, porque principalmente o Vasco na quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Nova Iguaçu. Verdade. Famoso um jogo amanhã. decisivo e eu considero, na minha humilde visão, mais importante até do que o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é uma competição que não tem premiação.
O Vasco da Gama não vai ganhar nenhum centavo com o Campeonato Carioca. Lógico que passar do Flamengo seria um baita de um presente para a torcida vascaína, que estava precisando lavar um pouco essa alma, mas a Copa do Brasil para o Vasco ela é mais importante do que o Campeonato Carioca, por questão financeira, por questão até de ser uma competição que tem mais prestígio. Então, o jogo contra o Nova Iguaçu na quarta-feira, já que se perdeu o jogo de sábado, ele acaba sendo mais importante do que o próximo jogo contra o Flamengo. E o grande problema, na minha visão, Fernanda, não é só o Vasco fazer 2 gols, porque, para explicar para a galera, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então, assim, mesmo que o Vasco vença o Flamengo por uma diferença de 1 gol no próximo sábado, quem se classifica é o Flamengo. O Vasco teria que vencer o Flamengo com uma diferença de 2 gols, então isso torna toda essa missão mais difícil. O mando de jogo é do Flamengo, vai jogar no Maracanã, obviamente pelo resultado você vai ter uma maioria da torcida do Flamengo por lá, e o Vasco da Gama ainda tem a semana cheia, digamos assim, com jogos. O Flamengo não, o Flamengo tem a semana vazia para justamente treinar com tranquilidade. Então, assim, tudo indica que o Flamengo vai se classificar tranquilamente. Claro que se acontecer um milagre, alguma coisa muito fora da curva, o futebol é imponderável, o Vasco pode se classificar. Mas eu acho muito difícil, por tudo isso que eu falei, pelo Vasco ter uma decisão no meio da semana, pelo Vasco não ter a semana vazia para poder fazer seus treinamentos. O Flamengo, sim, tem a vantagem do empate. E a grande questão é, hoje, o Vasco, além de ter que fazer 2 gols no Flamengo, ou vencer por uma diferença de 2 gols, é você não conseguir tomar gol. É muito difícil que o Flamengo não faça gol no Vasco no próximo sábado. Então, assim, teria que ser um jogo de uma superação imensa para que o Flamengo perdesse essa classificação para a final. Vamos fazer o seguinte, a gente ontem passou a limpo, a semana tá meio confusa, né? Hoje ainda é terça-feira, eu tô parecendo que é quinta. A gente bota a hashtag aqui, você pode mandar sua foto pra mostrar o que vocês estão fazendo nesse carnaval. A gente olhar e relembrar, e você falar muito sobre 2 jogadas positivas, vamos dizer assim, a jogada, o destaque do carnaval, o confete no Vasco e Flamengo, Vamos né? nessa. Pelo lado do Flamengo e pelo lado do Vasco. Obviamente que o lado do Flamengo vai ser o gol do Bruno Henrique, né? Eu queria que você analisasse aí friamente essa jogada. Eu falei ontem que muita gente falou, é um gol sem querer. Não existe, Não gente. foi. Se a como gente for perceber, uma das grandes mudanças que o Felipe Luiz fez no segundo tempo foi justamente essa troca do Plata com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ele começa o jogo na esquerda e o Plata começa o jogo na direita. No segundo tempo, já desde o início, o Plata está na esquerda. Por quê? Na minha visão, o Plata é um jogador que ele recebe a bola de costas com muita mais tranquilidade e facilidade do que o próprio Luiz Araújo. O Plata tem essa facilidade até por ter um corpo maior também. Então, naquela jogada do gol do Bruno Henrique, a gente pode voltar do início para a gente poder ver melhor. Quem avança com a bola aqui é o zagueiro do Flamengo, que é uma coisa que o Felipe Luiz pede bastante. E quem está entre linhas é justamente o Plata. Quem erra nessa jogada, no caso do Vasco, é o Hugo Moura, que vai marcar o Léo Pereira. E o Hugo Moura tinha que estar marcando o Plata, para você não poder não dar espaço entre linhas. Então, quando o Plata recebe essa bola, voltando um pouquinho aí esses melhores momentos, quando o Plata recebe essa bola, ele tá sem marcação. E o Bruno Henrique, que é um cara muito inteligente também, ele recebe sem marcação. Congelar, é boa. Pode voltar um pouquinho, pode voltar um pouquinho mais. Pode voltar, volta. Aí, avança. Avança, aí. O Hugo era para estar aqui. E quem tinha que estar dando a cobertura do Jair em cima do Bruno Henrique com o Lucas Freitas para que ele não ficasse no mano a mano era justamente o Jair. Mas não, quando o Hugo pula a casinha aqui para poder vir marcar o Léo Pereira, o Plata tá sozinho entre linhas. Olha como ele olha. A cabeça do Plata tá virada já, vendo o Bruno Henrique e o Bruno Henrique pedindo. Agora pode soltar que a gente vai ver a movimentação natural. Pediu, conseguiu receber e bateu, e aí, obviamente... E aí a qualidade do muito mais a qualidade, também, muito mais a qualidade. Eu não consigo encarar, Fernanda, como sorte, entendeu? Eu acho que é muito mais o mérito dos jogadores que se conhecem, obviamente a qualidade individual do Bruno Henrique, que conseguiu virar e bater essa bola aí no ângulo do Léo Jardim. E a outra jogada... É do Ryan, né, ô Pedrosa, do Vasco. Exato, Fernanda. Eu acho que assim, apesar do Vasco ter perdido, essa jogada é uma jogada que o Vasco não pôde ter a oportunidade de fazer em todo o Campeonato Carioca, porque o Vasco não tinha. Felipe Luiz toma decisão aí sobre De La Cruz e faz pedido aí ao Flamengo. A atual situação aí de De La Cruz no Flamengo. Os nomes badalados do elenco do Flamengo, que chegou e já se tornou titular absoluto, é do meia aí, Uruguai De La Cruz. Porém, não é novidade para ninguém que seu grande problema é seu estado físico. Ele não vem conseguindo aí manter sua sequência de jogos na temporada. Sua situação complicou ainda mais. De acordo com as informações apuradas pelo GE,
Em 9 jogos do Fla sob o comando de Felipe, ele só entrou em 3. O que Felipe disse aí sobre a situação de De La Cruz? Em entrevista publicada no GE, o treinador aí, Felipe Luiz, deixou claro que o motivo de ter poupado o jogador é pelo fato de ele estar se recuperando aí de um problema que teve, e ainda revelou que se o jogo não fosse no gramado sintético, ele poderia atuar, né? Vamos ver agora aí qual vai ser a resposta de Felipe Luiz, sendo que o jogo aí vai ser no estádio do Maracanã, né? Um horário aí, não vai ter só um gramado natural. Vamos ver aí qual será a resposta, né? E ele quer contar ainda, o pedido que ele quer ainda contar com o De La Cruz aí para a temporada, né? De La Cruz é um grande jogador, todas as vezes que ele pode elogiar aí De La Cruz, ele está sendo sempre elogiando aí o uruguaio, né? Deixa eu ver aí, ele deixa muito a desejar fisicamente, mas aí o estado físico dele é um jogador que se machuca muito, né? Mas quando ele está 100% é aquela maquininha, aquele robozinho dentro de campo, né? Corre por todo mundo. Então vamos torcer aí e vamos esperar aí, né? Provavelmente ele vai estar no banco de reserva, possa entrar aí no segundo tempo, se o Flamengo precisar. Mas eu acho que nesse momento aí, Felipe Luiz não vai forçar a barra aí para colocar o De La Cruz de qualquer jeito, né? E prejudicar o resto da temporada, né? Que a gente está no começo da temporada, esse é o Campeonato Carioca, né? O mais importante ainda tem para vir aí, que vai ter o Brasileiro, tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil e ainda tem o Super Mundial de Clubes aí no meio do ano. Então, com certeza, Felipe Luiz aí vai devagar e muito